A paz do Senhor, prezado rádio ouvinte. Há um verso bíblico que muito me chamou a atenção. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom com corações decididos. 1 Crônicas 12:38. Esse verso nos apresenta uma imagem muito forte. Homens preparados, organizados, conscientes do seu papel e, acima de tudo, com um coração firme, corações decididos, como diz o verso. Eles não estavam assistindo de longe, eles estavam presentes, envolvidos, prontos para agir. A nova versão transformadora nos traz esse verso de uma maneira bem clara e direta. Todos esses eram homens de combate e se apresentaram voluntariamente para servir nas fileiras. Naqueles tempos haviam guerreiros, homens prontos para a guerra e dispostos a lutar. Em todas as eras, servos de Deus, o Senhor nos concedeu isso. Sempre travaram batalhas em suas épocas para cooperar com o Senhor Deus. E hoje, nunca houve tanto acesso à palavra, tantos cultos, tantas músicas, e ao mesmo tempo nunca houve tanta passividade, ignorância, acomodação, má disposição, covardia e preguiça. Poucos combatem, mas a maioria, acomodados em poltronas confortáveis, tornaram-se espectadores da fé, assistindo tudo de camarote, quando foram chamados para serem soldados. Será que Deus está muito satisfeito de eu ser melhor dizendo, eles pensam assim, Deus está muito satisfeito de eu ser um cristão. E eles dizem isso para si mesmos com tapinhas nas costas. Em 2 Timóteo 2:3 está escrito: soldado de Cristo Jesus. Nos dias atuais, finge-se que esse verso não existe na Bíblia. Da lista de guerreiros havia dos filhos de Issacar, conhecedores da época para saberem o que Israel devia fazer. 1 Crônicas 12:32. Não precisamos de homens assim hoje? Temo que nossa geração, muitos de nós, ou a maioria, não sabe o que fazer, pois não tem discernimento, muitos têm preguiça até de ler a Bíblia e aprender dela. E não são guerreiros, pois buscam muito mais entretenimentos, festas de comes e bebes e coisas emotivas nas igrejas. São espectadores e não guerreiros, não são soldados. Digno de nota é que em Apocalipse 21:8 a Bíblia diz, melhor, ela afirma que covardes não entrarão no reino de Deus. Abre aspas, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, diz a Bíblia. E isso é sério, muito sério para ser ignorado. Por que você acha que a igreja está perdendo terreno na batalha mundial? Queremos dizer com clareza, Deus não nos chamou apenas para crer e aprender, mas também para fazer a obra.
E qual é a grande batalha na era da igreja? É uma obra difícil, reconheço, mas também gloriosa. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações. Marcos 16, 15, Mateus 28, 19. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1, 8. E o apóstolo Paulo foi direto ao escrever na Bíblia: ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista. Faz a obra de evangelista, noutra versão. Cumpre cabalmente o teu ministério, 2 Timóteo 4, 5. Não é apenas crer, não é apenas aprender, e nem somente ouvir. É ir, é fazer a obra. Isso significa agir, servir, se envolver, cumprir a missão. 1 Coríntios 15, 58 também fala: sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Muitos raciocinam assim: eu dou algum dinheiro e os outros vão. Será que Deus aprova esse tipo de raciocínio? Perceba o padrão bíblico. A fé bíblica nunca é passiva, nunca é acomodada. Ela nos conduz sempre à prática, à ação. Infelizmente, muitos cristãos pararam na fase do ouvir. Conhecem versículos, acompanham os cultos, escutam e participam dos louvores, mas não se colocam à disposição. No máximo, frequentam cultos. Tornaram-se espectadores da fé, quando deveriam ser participantes ativos do reino de Deus. Preste atenção no que eu vou dizer agora. A prioridade de Deus é a mensagem, e não o cimento, e não a argamassa. Ele não liga para a construção de templos imponentes para impressionar e atrair pessoas, mas que não produzem conversões. Templo não produz conversão. Fique sabendo que não existem registros de construção de templos, de igrejas, até o século III da nossa era. Então seja como Jesus e os apóstolos que o imitaram, os quais enfatizaram a mensagem e não a argamassa, as construções. A mensagem do evangelho produz conversões e fornecem a Deus um lugar de habitação dentro de nós, Deus habitando dentro de nós, dentro das pessoas. A argamassa, a construção de catedrais, de templos suntuosos, no fundo, acaricia os egos dos construtores. Lembre-se, a ênfase da Bíblia é a mensagem, a ênfase da religião é a construção de templos materiais. Os cristãos são casa de Deus, o lugar onde Deus habita, onde Ele mora. E o Senhor Deus aprecia gente como aqueles de Hebrom, que foram para Hebrom, gente com corações decididos, gente disposta a sair da comodidade e tomar posição, gente que não apenas admira o reino, mas que trabalha por ele. Servir a Jesus é mais do que estar presente, é estar disponível, é dizer: Senhor, aqui estou, usa-me. É ajudar, é evangelizar, é orar, é apoiar a obra, é viver a vida que reflita Cristo. Como disse o grande pregador do século XVIII, século XIX, Charles Haddon Spurgeon, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Palavras fortes, mas verdadeiras. Quem tem aliança com Jesus não pode viver parado.
Eu tenho as minhas dúvidas acerca do cristianismo de poltrona, muito comum nos dias de hoje. Nenhum cristão foi chamado para somente ocupar uma poltrona confortável. Ele foi chamado para ocupar uma posição. Há uma obra a ser feita, há vidas que precisam ouvir, há um reino, um evangelho que precisa ser anunciado pelo mundo afora. A grande batalha da era da igreja acontece agora. Quando homens se alistam sem serem forçados, o reino avança. E por que hoje não está avançando? Porque a maioria dos homens estão acomodados. E tudo começa com um coração decidido. O maior exemplo disso é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele não apenas falou, ele veio, agiu, serviu, destruiu as obras do diabo, entregou-se na cruz e venceu. E redimiu a todos os que creem nele. Bendito és tu, Senhor, Rei do Universo, que nos concede a honra de participarmos dessa grande tarefa, dessa grande batalha. Prezado radiovinte, que o seu coração seja contado entre aqueles que se apresentam voluntariamente para servir nas fileiras do Senhor. O Senhor o recompensará um dia, muitas vezes, não sei como. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém.